Senhor Presidente, senhores deputados, esta não era uma declaração política que o Chega quisesse fazer, mas terá necessariamente que o fazer. Vivemos tempos em que a liberdade de expressão é efetivamente colocada em causa. E, sobretudo, colocada em causa sempre e quando as instituições se sentem, que da forma que se sentem, que têm que responder aos desafios que lhes são colocados. Seja com palavras proibidas, seja com figuras de qualquer tipo de regimento que procurem silenciar partidos, esta é verdadeiramente uma forma e um cenário que só tem uma palavra, é um escândalo verdadeiramente. Como é um escândalo ouvir dizer-se que as principais e melhores medidas contra a corrupção vieram do Partido Socialista. Eu tenho aqui, e vou ler, junho de 2019, 19, senhores deputados. Portugal é o país que menos cumpre as recomendações em matéria de medidas anticorrupção. Deixem-me ver qual era o governo em 2019. Era o governo do Partido Socialista. É um escândalo que estejamos aqui a fingir aos cidadãos que estamos a falar por eles e para eles. É um relatório europeu. Ora, no mesmo relatório que poucos dias depois levou o Sr. Presidente da República a dizer que temos que ter cuidado, pois estamos muito atrás em matéria dos tais países que cumprem as medidas anticorrupção. Deixe-me ver quem era o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Governo do Partido Socialista. E ouvir aqui dizer-se que o Partido Socialista está na luta contra a corrupção. Quem está lá fora ri, sorri, volta a rir, desliga a televisão, volta a ligar e pensa: será este o meu país? Será que estou a ver bem? Será que há um ex-primeiro-ministro, deixem-me ver de que partido é que é, Partido Socialista, a ser julgado por corrupção, e chegam aqui e dizem, com o maior desplano, que estão na liderança da luta contra a corrupção, só pode ter uma palavra, de facto, que é ser vergonhoso em termos de discurso. Mas, igualmente, na mesma luta, temos um documento apresentado a esta Casa, com algum atraso, com algumas gralhas, é normal. Gralhas depois corrigidas pelo Sr. Ministro e ostensivamente apresentadas como o país que vai apresentar o grande crescimento acima da média europeia. Claro que depois são feitas correções e percebemos que também é a tal maior carga fiscal europeia, ou maior carga fiscal no PIB, em 35,1% do PIB. É estranho que num tempo e numa era que haja tanto crescimento económico, tenhamos também a maior carga fiscal em termos de percentagem do PIB. É estranho, senhores deputados, que num tempo em que há tanto crescimento, estejamos na reta de trás ao pagamento dos fornecedores, não por parte das câmaras municipais, não por parte das regiões autónomas, mas por parte do Estado Central, que diz ter contas certas e que deixa assim empresas e famílias sem aquilo a que tinham direito por fazer negócios com o Estado. É estranho vivermos num tempo em que há um crescimento tão grande acima da média, tão grande e tão próximo de países que há uns anos estavam na antiga União Soviética e não tínhamos dinheiro para o subsídio de risco para os polícias, ou para o subsídio de alojamento para os professores, ou para dar um mínimo de dignidade aos enfermeiros e aos profissionais de saúde. É estranho. É estranho estarmos no maior crescimento de sempre, mas a atualização dos escalões do IRS ser feito, imaginem, abaixo da inflação. O que significa que estamos todos a perder poder de compra. Todos. Desde estes senhores que aqui estão, aos que ali estão e aos que estão atrás de mim. Todos a perder poder de compra. E tantos a aplaudir essa perda de poder de compra. É como que dizer: batam-me que eu gosto, continuem-me a bater que eu gosto e que eu aprecio. Mas não deixa de ter também uma certa curiosidade ouvir as desculpas que a esquerda dá, que é: e tal, no tempo do Passos era pior, e há 20 anos era pior ainda, e no tempo do Vasconcelos se calhar ainda era pior. É sempre a mesma desculpa. Estão há anos no governo e mesmo assim a desculpa é sempre uma: Pedro Passos Coelho, o PSD, o CDS e todos os que não estavam, mas podiam estar. É sempre a mesma desculpa com o mesmo nome: Pedro Passos Coelho. Mas não deixa de ser estranho também, eu sei que o nome de Pedro Passos Coelho vos causa alguma indignação, não deixa de ser estranho, Senhor Deputado, continua no uso da palavra, peço que haja tranquilidade na sala. Tranquilidade. Obrigado, Sr. Presidente. Não deixa de ser estranho que um país com o tal crescimento continue com tantos sem-abrigo na rua, que ainda agora aumentam, como na Madeira, mas tenha as portas abertas para a imigração ilegal, com hostéis e alojamentos, mas não tenha para os sem-abrigo portugueses e para aqueles que tanto precisam. Não basta olharmos para a televisão e ver
que metade da população está a pagar o IRS da outra metade, mas sorrimos e dizemos, vai sempre ser assim. Há sempre metade do país a pagar a outra metade do país aquilo que tem que fazer. Já não é o país do crescimento, é o país do tirar a uns para dar a outros, roubar aos mesmos para dar aos mesmos de sempre. E isso não é certamente um país de crescimento. Mas não deixa de ser também, não é um desafio de Natal, como dizia o meu antecessor aqui neste palanque. É uma piada de Natal, que hoje acordámos e ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer não é de esquerda promover déficits, nem aumentar a dívida. E por momentos voltei a desligar a televisão, voltei a fechar os jornais e a lembrar-me se este não era o Primeiro-Ministro que foi Ministro da Justiça de José Sócrates, que nos trouxe a Troika, e que este não é o partido que nos trouxe 3 vezes a Troika a Portugal. É olharmos para isto e dizermos que país é este em que eu estou, em que, aparentemente, aqueles que tinham a responsabilidade de me governar são os primeiros a fazer piadas de Natal numa quadra tão importante como esta. Só uma última notícia e vou terminar, Sr. Presidente. Nós podemos fazer as piadas que quisermos, podemos bater palmas e podemos continuar, mas os portugueses lá fora não estão a bater palmas. Os portugueses lá fora estão preocupados com a perda de poder de compra, com a insegurança, com a imigração ilegal. E é isso que a seu tempo será ajuizado. Não é um desafio de Natal. Não temos nenhum desafio de Natal. É apenas dizer-vos que fizeram a maior piada de Natal que este Parlamento podia ter tido. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 3... Vamos por partes. E, começando pela primeira questão, de facto o reforço de meios é fundamental. Quer falar por mim também? Não? Obrigado. De facto, o reforço... De facto... Obrigado. Você a falar de liberdade de expressão é melhor nem... Sra. Deputada, começando pelo reforço de meios, que efetivamente é fundamental, mas não é só ao nível judiciário, é também ao nível da Polícia Judiciária, do Ministério Público, que tantas vezes têm queixado, olhe, dos funcionários judiciais, que tantas razões têm de queixa para atualizações que foram feitas a outros setores e não foram aos funcionários judiciais. Mas sabe o que é que também é preciso? É não haver zigue-zague legislativo. É não vir falar de uma espécie de delação negociada ou premiada e, como houve críticas da própria bancada do Partido Socialista, já está a dizer que afinal não é bem delação premiada, nem delação negociada, já nem sabemos bem o que é. Não é bom para a política criminal. É negativo, é muito negativo. Mas quero uma ideia, olha, incompatibilidades vitalícias. Faz ou não sentido que quem faz negócios em nome do Estado com empresas possa ir trabalhar para essas empresas? Olhem para as pessoas lá fora. Olham para isto e dizem que escândalo enorme. Alguém negociou pelo Estado e agora está a trabalhar lá. Coragem. É isso que precisamos. Coragem. Sr. Deputado, deixe-me só dizer-lhe isto. Eu aceito os seus bons e de outros conselhos sobre cortesia, mas deixe-me dizer-lhe isto com toda a franqueza e direção, Sr. Deputado. É que se estas regras se aplicassem sim, provavelmente o Sr. Deputado já não estaria aqui também nesta Câmara. É que, podem bater palmas agora também, é que, não sei se o Sr. Deputado viu televisão nos últimos dias, mas ouvimos uma série de ilustres socialistas usar as mesmas expressões que eu, o mesmo estilo que eu e a mesma forma. E o Sr. Deputado deve ter desligado a televisão e ter dito: ai Jesus, que eles estão a fazer o escrutínio que têm que fazer. Chama-se democracia, Sr. Deputado. Sabe que a cortesia não serve só para uns, serve para todos. E os jornais e as televisões foram os primeiros a fazer esse escrutínio. É muito simples, basta ir ver e ver o que é que se passou nos últimos anos do governo, neste caso PSD-CDS. Sobre os cortes de salários, Sr. Deputado, eu nunca escondi onde militava, nem qual é o passado político que tenho, nem o partido a que pertenci. Nada disso me custa. Sabe o que é que me custa? Custa-me é que um partido que tenha chamado à austeridade, agora olhe para a austeridade como se fosse culpa destes colegas que estão aqui deste lado. Isso é que me custa, porque tem o nome: hipocrisia política. É isso que tem. Olha, Sr. Deputado, é muito simples. Também percebo que tenha estado desatento e não tenha acompanhado as notícias hoje. Está muito ocupado e eu percebo isso. Se tivesse visto ontem, logo que soubemos que era vergonhoso o que ia ser feito em matéria de não pertença à Conferência de Líderes, porque se começou por dizer assim: vamos partir de um pressuposto mínimo, que é o que foi dado ao PAN, Posso falar? Obrigado. Foi dado ao PAN na última legislatura, vamos partir desse princípio. Ora, qual é o princípio que partimos? Os partidos não pertencem à Conferência de Líderes. Portanto, nós dissemos logo... Vou terminar, Sr. Presidente. Nós dissemos logo que não íamos estar presentes em protesto. Mas vocês estão muito desatentos e provavelmente não viram esse protesto. Chama-se protesto. Já ultrapassou largamente o seu tempo. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Começando pela primeira questão,
de facto, é importante que todos percebam que a legitimidade de uns é igual à legitimidade de outros e que, de facto, os partidos que são chamados a esta casa o são por decisão e por voto popular e merecem ter os mesmos direitos quando equiparado, e por isso nós propunhamos, de facto, uma equiparação ponderada, naturalmente, a aritmética do Parlamento em relação aos direitos. Agora, o que não podemos querer ter é cortesia para uns e cortesia para outros, não. O que não podemos querer é dizer que há um governo que rouba pensões e que rouba idosos, e quando alguém chega e diz que é uma vergonha, ai meu Deus, não se pode usar esta expressão. O que não podemos é dizer que uns têm sangue nas mãos ou o que quer que seja nas mãos, mas quando chega aos outros venham dizer que tem que haver regras de cortesia. Isso é que não pode ser, Sra. Deputada. E, portanto, tem que haver regras que sejam, de facto, iguais para todos e que sejam cumpridas, porque só assim é que os cidadãos compreendem o que se passa. Sra. Deputada, completamente de acordo consigo, os incidentes não ajudam ninguém, mas como também deve imaginar, não tem sido o Chega a criar incidentes, têm sido os outros partidos a criar incidentes com o Chega. Essa é que é a verdade, essa é que é a verdade. E olhe, sobre soluções, é muito simples de ver. Uma delas, acabámos de dizer, as incompatibilidades. Era algo que há muito tempo esta Casa deveria ter feito e não o fez. Já o propusemos, a reforma e a reformulação do Henrique. Não está, Sr. Deputado. Não está como vocês querem. Não está, e basta ver os casos vergonhosos que existem em Portugal, que se estivesse na lei não existiam. Quer que lhe dê 1, 2, 3, quantos quer. Posso-lhes dar o que quiser. Mais, Sra. Deputada. Propusemos a reformulação do enriquecimento ilícito, que pudesse ir de encontro àquilo que tinham sido as exigências do Tribunal Constitucional. Até agora, absolutamente nada. O que é que vimos? Vimos uma espécie de uma delação que não é nem premiada nem compensatória. É uma espécie de uma brincadeira que nem sabemos bem o que é e vamos ver a seu tempo. Isto é apontar soluções que as pessoas querem ver efetivamente consagradas. Sr. Deputado, tenho o maior gosto em responder-lhe a isto e aos partidos em que eu militava e ao que se passou sobre as subvenções vitalícias. Sabe porque é que eu tenho mais moral do que o Sr. Deputado? Porque eu andei à porta deles, a dizer-lhes para entregarem a todos subvenções vitalícias, inclusive aos que fossem militantes, apoiantes, todos, pedi a todos que entregassem. E sabe uma coisa, Sr. Deputado? Quando eu andei na... Quando eu andei... Peço que mantenham a tranquilidade, faz favor. Obrigado. Quando eu andei na Madeira, à porta de instituições e na casa de pessoas, olha, à porta do PCP, quando andei na comunicação social a dizer para se juntarem a nós na luta contra as subvenções vitalícias, inclusive naquelas que ainda continuavam o pagamento, onde é que o Bloco de Esquerda estava? Quando nós fomos à prisão de Évora dizer que é uma vergonha um político condenado estar a receber subvenções do Estado, onde é que os senhores estavam? Estavam aqui confortavelmente sentados. Isso é que é uma vergonha. É esquecer o que se passa no país. Isso é que é uma vergonha. Sobre o resto, Sr. Deputado, eu também lhe podia falar, se quiser, de muitas coisas, do caso Robles, de muitos outros que os senhores se calhar não querem falar. Mas sabe que, Sr. Deputado, quando se começa a levantar casos, eu fazia... Vou terminar, Sr. Presidente. Quando quiser falar de Polícia Judiciária, de tribunais, lembre-se sempre deste nome, durma com ele. Robles, durma com ele.